Os motores da Fórmula 1 são incríveis e eu vou explicar. Esse é um motor 1.6 turbo de um Ford Fiesta ST e ele produz um máximo de 197 HPs. E esse é um motor 1.6 turbo de um carro de Fórmula 1 e ele produz mais de 1000 HPs. Mas o que os torna tão diferentes? Para começar, o motor de Fórmula 1 custa 2.000 vezes mais, em torno de 10 milhões de dólares. E por que eles custam tanto? Antes de entrar nos números malucos da Fórmula 1, vamos ter uma ideia do que um motor normal é capaz. E vamos olhar para o EcoBoost 4 cilindros 1.6 da Ford, que você encontra no Fiesta ST. Eu pilotei uma dessas pequenas máquinas na pista uma vez e elas são bem divertidas. ST significa Sports Technologies, então, tecnicamente não é um motor qualquer, mas, de todo modo, é a mesma capacidade cúbica e o mesmo processo para produzir potência, mas é aqui que as similaridades entre os dois motores terminam. Esse motor Ford é relativamente barato, cerca de 6 mil dólares, e é feito para andar 320 mil quilômetros sem abrir o capô muito regularmente. Eficiente no consumo de combustível, fácil manutenção e pronto para dar a partida em segundos, mas não é um carro de corrida. Então, qual a potência desse monstro em um Ford Fiesta ST original? Muito bem, ele produz 197 HPs, chega a 6.000 rotações por minuto e pesa em torno de 100 quilos. Muito bom para um motor de um pequeno carro de rua. Agora vamos ver o que o de um Fórmula 1 pode fazer. Como seria de esperar, é aqui que os números decolam. E como eu disse antes, um motor de Fórmula 1 produz cerca de 1000 HPs. Ele também chega a 15.000 rotações por minuto e só não vai além porque é limitado a esse valor. Os motores dos primeiros anos 2000 alcançavam 19.000 RPMs. E soavam assim. Como eu sinto falta disso. Mas vamos lá, de volta à geração atual de motores. Com 145 quilos, eles pesam um pouco mais que o motor de um carro de rua, mas isso inclui o motor elétrico, o MGU-K, e todos os componentes híbridos. Esses números são impressionantes, mas não são 2.000 vezes melhores do que os que você encontraria no Ford Fiesta ST. Então, por que eles custam 2.000 vezes mais? Antes de entrar nos detalhes técnicos, como nós chegamos a esse valor de 10 milhões de dólares? Notícias dão conta de que para receber 3 motores de um construtor, como todos os times com exceção da Red Bull, Ferrari, Renault e Mercedes, é necessário gastar 16 milhões de dólares por ano. Eu já te ouço dizer, Scott, mas você disse que eles custam 10 milhões e são 16 milhões para ter 3 e isso realmente não faz sentido. Mas é porque eles estão sendo comprados, não fabricados. Acredita-se que os fabricantes gastem 10 vezes mais que isso por ano para pesquisar, desenvolver, ajustar e produzir os cerca de 100 motores necessários por todos os times para uma temporada. Isso se compara às centenas de milhares de motores fabricados para os carros de rua a cada ano por uma fração do preço. Mas o que torna esses motores tão caros para produzir? Bom, primeiro, vamos pensar no peso. Esses motores são muito leves, apesar das exigências a que estão submetidos, e você poderia pensar que esses materiais leves seriam caros, mas você se surpreenderá. Os motores usam, em sua maioria, materiais bastante simples. O aço para a fabricação do virabrequim é o mesmo usado para os motores de aviões Spitfire durante a Segunda Guerra Mundial, não exatamente moderno e de alta tecnologia. Bom, isso porque a temida FIA baniu vários dos materiais interessantes que eram usados. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas é a pressão a que esses materiais são submetidos que os torna especiais. As exigências que esses motores enfrentam são enormes. Enquanto um carro de rua raramente vai além dos 4.000 RPMs, um motor de Fórmula 1 vai a partir daí. Tente segurar seu carro a 4.000 RPMs na entrada da garagem, não vai dar muito certo para você. Mas para um Fórmula 1, essa é a rotação do ponto morto. Eu mencionei a cavalaria e os RPMs típicos desses motores, mas é nos detalhes menores que os grandes números aparecem. Em ação, um motor de Fórmula 1 completa 200 combustões a cada piscada de olho, então são 58 milhões de ignições em sua vida útil de 7 corridas. E um simples erro entre esses 58 milhões pode provocar uma falha terminal no motor. E as estatísticas alucinantes não terminam aqui. No momento da combustão, as temperaturas instantâneas do combustível podem alcançar 2.600 graus, a metade da temperatura da superfície do Sol. E no mesmo exato momento, as forças da mistura que age sobre os 6 pistões equivalem ao peso de 4 elefantes. Essas pressões extremas e a necessidade de durarem 7 corridas significa que os motores precisam ser muito confiáveis.
Confiabilidade não é apenas não quebrar, mas também não perder muita performance, e esses motores vão perder apenas 10 HPs ao longo de seu ciclo de vida. Isso são milhares de quilômetros a 100% de capacidade. E no mundo da Fórmula 1, uma queda de desempenho pode custar a uma equipe centenas de milhões de dólares. E aqui está um exemplo: esses motores de Fórmula 1 podem girar a um máximo de 15.000 RPMs, então o pistão viaja a cerca de 130 km por hora no meio de cada ciclo. 130 km por hora dentro de um motor. No topo e na parte inferior do ciclo, o pistão está acelerando a 130 km por hora numa direção e 130 por hora na outra. Então os pistões e outros componentes têm de ser fortes para não se romperem completamente. É nessa dependência de confiabilidade que a parte cara realmente começa. São as tolerâncias desses motores e a detalhada engenharia que vem com elas. E o que queremos dizer quando falamos em tolerâncias? Quando eu falo em tolerâncias, me refiro a ela de duas formas. Primeiro, como essas peças são pequenas em termos de coisas como o pistão, a biela, o virabrequim, o quão pequenos são, a que tolerância podemos chegar, ao ponto em que estamos literalmente no tamanho mínimo de rolamentos e superfícies de suporte de carga com as quais tudo vai funcionar, considerando os 1000 cavalos que esse motor vai gerar durante uma corrida, sabe, por além de 70 voltas. Então, nós temos isso, mas também temos as outras tolerâncias, que são os ajustes precisos das várias peças entre si, quantos microns de distância no diâmetro elas estão separadas. E é realmente onde começa uma complexidade e o custo elevado dos motores de Fórmula 1, porque cada peça, então, será fabricada na menor tolerância possível. Essa complexidade e as diferenças mínimas entre os componentes fazem com que o motor não possa ser ligado frio, já que as peças estão grudadas entre si. Apenas com o óleo lubrificante quente e o líquido de refrigeração circulando, será possível aquecer os componentes e trazê-los ao tamanho correto e então acionar o motor. Com essa precisão, cada peça será produzida e checada individualmente, com 100% de controle de qualidade. E as equipes de Fórmula 1 não têm limites quando se trata dos detalhes, apenas ouça isso. Nós sabemos que todos os pistões e bielas terão os mesmos pesos, todo esse tipo de coisa que é parte de uma boa preparação de motor para qualquer motor de alto desempenho, mas isso vai muito mais longe na Fórmula 1. Obviamente sabemos exatamente qual pistão vai para cada cilindro e tudo isso será registrado e vai ainda mais longe. Para cada parafuso que é apertado no virabrequim, no cabeçote ou em qualquer outra área, estamos falando de um torque particular em um ponto particular. Isso é realmente importante. E, de novo, é algo costumeiro ao abrir um motor. Na Fórmula 1, eles vão um estágio além. Então, você terá ferramentas, chaves de torque, pistolas de torque especiais, e elas vão medir a rotação para obter o torque exato aplicado a cada parafuso e registrar isso para saber cada começo, que operação foi feita para apertar cada um desses parafusos. E isso também fará parte do histórico daquele motor, caso haja uma falha. Digamos, por exemplo, que você tenha um problema no pé de uma biela e suspeite que um dos parafusos tenha falhado. A equipe pode voltar e descobrir quem fez, a que temperatura, com quantas voltas e quanto torque o parafuso que se quebrou foi apertado, e isso mostra o nível de detalhe que cerca cada um desses motores. Esse nível de detalhes é o que provoca os gastos. É a quantidade de pessoas, manufatura e avaliação por trás de cada componente feito individualmente que torna esses motores tão caros. Todas as equipes sabem que qualquer falha pode arruinar sua corrida, levando-a a perder pontos e prêmios em dinheiro no fim do ano. Esses motores são caros porque o custo em caso de falhas é ainda maior. E os times não querem correr esse risco, então nada é economizado. Não há um encerramento normal para esse vídeo, esse é para Ken Block.